Da Tami Cosplayer. E agora vamos bater um papo aqui com Divino Lauley e William Paim. Isso aí, vamos dar sequência dela para não cair aqui da cadeira aqui. Isso ia ficar engraçado no vídeo. Já que meus vídeos lá do canal Reboot são bem sérios, assim, as pessoas falam que não tem humor, então seria engraçado essa. E vocês escrevem para jovens, né? E assim, tem uma diferença em escrever para jovem ou para uma audiência jovem e povo mais maduro, adulto? Você quer começar? Então, o que a gente define, na verdade, quando a gente define um público, né, digamos assim, não é exatamente que a gente está restringindo para esse público, né? Eu escrevo para jovens, mas adultos leem e tem gente, tem a voz de leitores meus que leem e gostam do meu livro. Então, assim, a gente escreve para o público para especificar na hora da venda, mas basicamente a nossa escrita serve para qualquer idade. Se a gente gosta de falar, quiser para todo mundo, porque todo mundo pode ler. É até bom não colocar rótulo, porque quando a gente fala, eu escrevo só para adolescente, eu escrevo só para jovem adulto, fica uma coisa assim, parece que eu estou discriminando a galera adulta, que não vai poder ler. Limita muito o público, né? Pois é, e não é o caso, né? Porque nossos livros são bem abertos, tem muitos assuntos que inclusive adultos podem revisitar. Por exemplo, o meu, que a protagonista tem 22, tem gente com 30 que lê e fala, olha, eu lembrei de quando eu tinha 20, 21 que eu fazia essas coisas, eu fazia essas escolhas. Identificam, né, ali. Exato. Eu também não gosto de limitar assim, para um público só, mas eu gosto de abranger o máximo que eu posso. Então, eu gosto de pegar a galera de 30, 40 anos, mas eu também quero pegar a galera de 13, 14. Então, assim, mesmo sendo assim, muito aberto, tem que ter algumas restrições, não restrições, mas assim, algumas coisas que tem que levar em consideração se eu for falar com um público um pouco mais novo. Então, tem certos assuntos que você tem que abordar de uma maneira mais leve. Assim, você pode abordar, mas você tem que ter uma pegada um pouco diferente para a galera mais nova assim, conseguir se identificar. E assim, alguns assuntos meio tabus é bom não ter, se eu quiser envolver assim, bastante gente na leitura. Mas eu acho legal que dá para pegar, com certeza, muita gente, de crianças até adultos. Ela falou uma coisa legal desses assuntos, alguns específicos a gente tem que ser mais leve, porque, por exemplo, se a gente bota sexo explícito num livro para jovem, aí não funciona muito bem em escolas, os pais podem reclamar, você teria que botar um aviso na capa, e aí isso muda um pouco a questão da venda. Então tem que ficar de olho nisso também em relação aos assuntos que podem ser vistos, né, lidos por crianças e adolescentes. Então a gente tem esse certo cuidado. Em que momento assim da vida de vocês, foi durante a adolescência, já na infância, que surgiu todo esse interesse pela literatura? Foi influência de algum professor da escola? Como é que foi? Então, eu gosto de falar que eu gosto de escrever desde antes de saber escrever. Porque eu sempre gostei de criar histórias assim, aquela coisa criança, você brinca de boneca, aí você inventa um mundo cor-de-rosa, colorido assim. Aí eu gostava de fazer pecinhas de teatro, eu gostava de fazer livrinhos com rabisco e desenho. Então, assim, desde pequena mesmo eu veio essa paixão. E a minha família também me influenciou muito para gostar de livros. Então, eu comecei lendo Monteiro Lobato, a minha própria mãe leu Harry Potter para mim quando eu tinha, sei lá, 6 anos. Então, sempre foi uma influência muito grande. Na escola também, a escola que eu estudei também era muito assim, leiam, influenciava a gente a leitura, né? Tinha rodas de leitura sempre. Então eu gosto assim desde que eu me conheço por gente. Bom, eu acho que eu me identifiquei porque eu gosto de escrever antes do que eu gostei de ler. E em casa, apesar da minha mãe sempre ter incentivado para eu ler também, ela ficava muito tempo fora. Então aquela coisa do exemplo, né? Se os pais estão lendo e o filho está vendo, ele vai querer pegar um livro para ler. E eu não via muito a minha mãe ler porque ela lia nos horários que eu não estava perto. Então eu tive dificuldade para começar a querer ler. Na escola eu tinha uma certa resistência. E foi o Pedro Bandeira que me salvou a minha vida. Assim. Quando eu li Pedro Bandeira, eu já tinha, sei lá, meus 10 ou 11, né? Não era mais tão criança. Criança eu gostava de Turma da Mônica. Turma da Mônica era a paixão da minha vida. Assim. Turma da Mônica era a melhor coisa. Ainda é, pra mim, uma das melhores coisas da vida.
E aí, quando eu li Pedro Bandeira, eu falei, ok, literatura pode ser legal, literatura pode ser divertido. Porque eu não queria ler os clássicos que a escola me botava com ela abaixo. Eu queria ler coisa legal e divertida, e o Pedro Bandeira foi isso. Então, com ele foi que eu comecei a aprender a gostar de ler. Aí depois também eu fui embora, né? E além dessas influências aí no início, hoje em dia, o que vocês costumam ler muito? O que influencia até na hora de vocês criarem? Eu gosto de ler de tudo, assim, desde... eu sou uma pessoa apaixonada pela Disney, então assim... Então assim, eu procurei gostar mais de clássicos por causa da Disney, porque muitos filmes da Disney são inspirados em histórias assim, classiconas, então por causa disso eu comecei a ler o Victor Hugo, comecei a ler o Hans Christian Andersen, e também assim, livros jovens também, que é bom saber assim, como é que é a linguagem das pessoas, dos escritores, tanto americanos quanto brasileiros, ou assim, australianos, japoneses, de tudo, assim, acho que quanto mais a gente lê, não importa o que seja, isso vai contribuir para o nosso vocabulário, para a nossa vivência, para a nossa inspiração, então, assim, de tudo. Ai, eu sou muito eclética na literatura, eu sou também esquisita até, porque eu tive minha fase policial adulto quando eu era criança. Pois é. Aí na adolescência eu comecei a ter minha fase terror Stephen King pra baixo, assim, pra baixo no sentido de terror punk, de ficar com medo, porque a qualidade é maravilhosa, eu adoro Stephen King. E depois é que eu comecei, e isso desde pequena, fantasia. Fantasia sempre foi o meu monte ali, tipo, fantasia. Muito tempo depois é que eu fui pegar romance. Tem muito pouco tempo, né, de agora eu fui pegar romance. E olha que eu segui essa carreira, agora eu tô escrevendo romance. Porque eu tinha um certo preconceito. Eu achava que era uma literatura fácil no sentido de eu vou ler, no dia seguinte esqueci, não vai servir pra nada. Só que eu tinha esse preconceito. Então eu venci esse preconceito, porque eu fui lá e fui ler romance. E aí eu me apaixonei. Eu falei, olha só, cara, que legal. Você pode colocar dentro do romance questões assim, abordar muitas coisas, como autoafirmação, suicídio, doença, depressão, bulimia, coisas sérias dentro de um livro de romance. E eu não sabia disso. Isso até umas 15, 16, né? Depois é que eu fui pegar. E aí hoje eu leio muito, eu sou eclética, eu já fui editora, então eu acabo lendo de tudo. Eu gosto muito de John Green. O John Green é um autor que me inspira para escrever romance. E para me inspirar para a vida, eu sempre gostei muito de Tolkien, é a minha paixão. J.K. Rowling, Harry Potter, claro. E Terry Pratchett, falecido já, que é da parte de fantasia. São esses meus que eu gosto. Neil Gaiman. Neil Gaiman pra mim é o rei. Ele é vivo, é o rei da literatura. Assim, até perguntado no painel anterior, vocês possuem agentes literários, vocês já tiveram experiência, trabalham com gente? Posso passar? Então, isso é legal, ótima pergunta, agente literário, porque muitos leitores me perguntam como é que eu faço para entrar no mercado, agente literário é difícil. Então, eu comecei publicando contos na Amazon. Eu sempre quis publicar livro físico, só que eu acho que o mercado é muito difícil para entrar. Então, com meus contos na Amazon, eu participei de um concurso, fui finalista e chamei a atenção de uma agente literária. E aí a agente literária entrou em contato comigo e falou, Vivi, vamos conversar, vamos tomar um café? Vamos, claro. E aí ela conversou, só que o agente literário não trabalha um livro só. Ele trabalha o autor, ele assina contrato com o autor, o que é muito importante. Porque aí, independente da quantidade de livros que eu faço, ele está sempre ali caminhando comigo, me ajudando a entrar no mercado literário. Então eu tenho uma agente, que é a Lúcia Riff, eu assinei contrato com ela, e ela que me ajudou a publicar o #Fui, e está me ajudando aí a publicar os próximos projetos. A agente literária é muito importante. O meu caso foi um pouquinho diferente, acho que foi meio que o oposto. Porque eu comecei, assim, sem ter a menor noção de como é que é o mercado literário, como é que é publicar um livro. Eu fui, assim, dei sorte de encontrar uma editora quando eu quis lançar o meu livro, uma editora pequena que quis publicar. Isso eu fiz, assim, eu e o mundo, sozinha. E aí, depois dessa editora, na Bienal do Livro de 2015, eu conheci a editora Globo. E aí eu apresentei meu livro pra eles, assim, sem muita pretensão, né? Porque a gente tinha aquela noção de, uma editora grande, não vai nem querer olhar na minha cara. E aí eu apresentei pra eles, eles gostaram e quiseram publicar. E só depois que eu lancei com eles, há quase um ano, que a mesma gente, né, Vivi, a Lúcia Riff, veio também falar comigo. E aí eu fechei contato com ela também. Então, assim, eu nunca tive experiência com a gente, eu comecei, tipo, agora mesmo. Mas eu acho que é muito importante, porque durante essa trajetória, desde 2014, que foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu sinto que
uma agente iria ter me ajudado mais, assim, do que eu indo, assim, procurar as coisas sozinha. Vocês já estão com quantos livros? Já? Eu acabei de publicar o meu primeiro, #Fui, meu primeiro livro. Eu tenho contos na Amazon já há 2 anos, mas o livro publicado mesmo só tem o #Fui. O meu primeiro foi lançado em maio, né, final de abril, início de maio, e agora eu estou pensando já nos próximos projetos. E o meu é o Boston Boys, e o Boston Boys 2, os dois lançados. O Boston Boys foi relançado pela Globo e o 2 foi lançado inédito pela Globo esse ano, mas o primeiro já tinha sido lançado por outra editora em 2014. E a minha primeira parte, assim, a primeira obra literária que eu tive foi um livro de contos, foi um conto que eu participei. A antologia se chama Amores Impossíveis e teve uma tiragem pequenininha, de uma editora também pequena, então acho que o que me colocou de verdade no mercado foi o Boston Boys. E vem aí o Boston Boys 3 esse ano. É isso aí. O terceiro vai sair esse ano, no primeiro semestre. E como é que vai ser a divulgação agora da sua obra e tal, já que mais de 60% dos livros no Brasil são vendidos aí pela internet e as editoras procuram muito isso. Como que você divulga? Eu tento, assim, estar presente sempre em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Eu acho o Twitter muito importante, assim, principalmente pra galera que é mais do meu público, assim, jovens, adolescentes, eles usam muito o Twitter. Então, eu tento estar presente em todas essas redes, falando com todo mundo, avisando as coisas, assim, sendo amiga deles mesmo, porque eu quero que eles sejam meus amigos, porque afinal, sem eles eu não vou ser nada. E o bom de ter a Editora Globo é que ela tem uma divulgação legal, eles têm uma distribuição muito boa, assim, eles conseguem botar o livro no Brasil inteiro, então isso já ajuda bastante. Mas a gente tem que fazer muita coisa, a gente tem que ir na internet, divulgar e avisar de lançamento e participar de evento, porque é assim que... Isso. Estar o mais próximo possível. O leitor gosta dessa aproximação, e não só o leitor, a gente também gosta, porque a gente pode contar com eles. Às vezes você está num momento difícil, gente, eu estou travada no texto, eu não estou conseguindo escrever, o que vocês acham disso e tal, e aí os leitores vão e dão dicas, ajudam, né? Colaborativo, na verdade não é tão colaborativo assim, porque não é o meu mote, mas tem autor que inclusive faz história colaborativa com o leitor, mas no caso, colaboração de um help, uma ajuda emocional quase, que eu preciso muito deles, dos leitores. Então é legal esse contato de Twitter, de Facebook, de Instagram. Tem muito leitor meu que me fala no direct message no Instagram: Vivi, como é que você tá? E aí, beleza? Quando é que vem o próximo projeto? E a gente tem super altos papos. Tem uma leitora minha de outra cidade que a gente conversa desde o lançamento do livro. A gente conversa até hoje, e-mails assim, quilométricos. Ela conta a vida dela, eu conto um pouco da minha. Ela conta a vida dela, os problemas dela, eu conto meus problemas. E a gente vai se ajudando como se fosse uma melhor amiga, assim, sabe? Eu acho isso muito bacana. Eu só consegui isso por conta da publicação do livro, sabe? O carinho deles é sempre assim, muito importante. É o que move a gente a continuar escrevendo. É o que segura, é verdade, porque o mercado tá difícil, então o que segura mais é isso. Eu tenho um amigo que ele também escreve, então ele muitas vezes me usava assim. Na época não tinha as redes sociais como hoje, então ele levava lá uns rascunhos, né? E aí, o que você acha? O que tem que alterar aqui e tal. Então hoje já tem as redes sociais aí para facilitar. Pô, com certeza. Mas para quem vocês mostram, assim? Por exemplo, um projeto que ainda está nascendo, para quem? Boa. Então, eu tenho muita dificuldade, por incrível que pareça, porque é um pouco o oposto de quem eu sou externamente. Mas eu tenho muita dificuldade de mostrar texto meu de cara, assim. Eu tenho insegurança. Eu não sou insegura, mas com os meus textos, eu sou muito insegura. Então eu evito mostrar ao máximo. Isso é uma conversa até que eu tenho com a Lúcia Riff, a nossa agente. Porque ela quer ver o meu processo de trabalho, ela quer ver o meu trabalho para mostrar para o mundo, para saber o que vai fazer com ele. E eu fico, não quero mostrar, eu tenho vergonha, deixa acabar. Então eu evito mostrar assim logo de cara, eu fico segurando até o final. Mas quando acaba e quando eu mostro, eu tenho um melhor amigo que sempre lê. E ele sempre lê mesmo, assim. Ele é o cara que, não importa o que eu escreva, de erótico a terror, que eu guardo na gaveta, que eu sei que não vai dar pra publicar porque tá ruim, ele vai lá e lê com prazer e me dá os feedbacks dele. É um amigo muito mais velho, então ele tem uma visão de mundo muito maior do que a minha. Os conselhos, assim, fantásticos. É pra ele sempre vai ler. Eu sempre tive, assim, a minha equipe, leitoras beta, são minhas 2, 3 melhores amigas, e elas são desde a época da escola, porque o Boston Boys eu tenho escrito desde que eu tinha 14 anos. Eu escrevia na escola.
no papel, no caderno. Mostrava pra elas e aí elas puxavam setinha, dizendo, eu adorei isso, eu odiei isso, muda isso, deixa isso, eu adoro esse personagem, deixa esse personagem. Então elas sempre estiveram muito próximas por tudo que eu escrevia. E aí quando eu comecei a publicar e tal, eu também fiquei com essa insegurança, esse medo de caramba, agora é pra valer. Então assim, a preocupação com estar bom, estar assim, bom o suficiente para ser publicado é muito grande. Então eu gosto também de lapidar o texto o máximo que eu consigo quando ele está terminado. E aí quando eu tenho assim, certeza de, pô, agora tá legal. Aí eu mostro pra elas e pra minha mãe também. Minha mãe também é uma grande leitora mesmo. É isso que eu ia falar, minha mãe leu os meus textos, mas a minha mãe, ela é muito fofinha. Aí não dá, minha mãe sempre olha meus textos e fala, minha filha tá ótima, tá toda linda, tá tudo bonito. Mãe, você não tem nenhuma crítica, sei lá, o cabelo da fulana que você não gostou porque tá mal, eu descrevi mal. Ela, não, tá tudo bem, tá ótimo. Tudo ótimo, esquece, né? deixa eu, sabe, criticar. E no meio disso tudo, como que é a rotina de vocês para escrever? Tem que ter assim aquele cantinho, tem um momento certo? Ou é escrever todos os dias, em um certo tempo, porque eu gosto de tratar isso realmente como um trabalho. E assim, a gente tem prazo, então a gente tem que escrever até um certo dia para entregar para a editora e para o projeto andar. Mas assim, às vezes não dá, às vezes a gente fica sentado na frente do computador com um cafezinho do lado, aquela coisa toda perfeita, bucólica, mas assim, não sai nada. Ou se sai, fica uma porcaria. No dia seguinte a gente deleta tudo, risca, chora, sei lá. Mas eu tento também, assim, escrever assim, o máximo que eu consigo todos os dias. Mas a inspiração, ela vem de coisas completamente aleatórias. Às vezes eu ouço uma frase engraçada de um amigo, de um amigo, de um amigo, e aí eu anoto e eu quero botar isso. Ou às vezes eu tô tomando banho e... Nossa, às vezes eu tô de madrugada, eu tive um sonho, acordei, preciso botar isso no papel. Então é bem aleatório a inspiração. Rotina de escrita, cara, já mudou tantas vezes, é difícil falar uma que tenha seguido uma regra, que siga uma regra, porque, enfim, tem que dividir com o trabalho, outras profissões que eu tenho, né, e aí fica difícil, mas hoje em dia, falar de agora, eu tento escrever como ela todo dia, e se a inspiração não vem, se tá ruim, eu escrevo mesmo assim e jogo fora no dia seguinte. Eu tenho algumas semanas, por questões pessoais, eu até não consegui escrever, e depois quando eu voltei a escrever, demorei a pegar no tranco, sabe? E eu, como qualquer profissão, se você não pratica, você fica... É um exercício contínuo. É um exercício contínuo, então tem que... E eu me senti até mal por não escrever por algumas semanas. Eu senti, como é que eu vou dizer, a falta emocional da questão, da coisa. Então eu falei assim, isso faz falta, eu tenho que escrever. Não precisa ser todo dia, que tem que regrado, assim, do tipo, mal se eu escrever todo dia. Então não precisa ser todo dia. Mas se você conseguir escrever um pouquinho, eu costumo escrever sempre que eu quero. Sempre que eu mesmo posso. que seja um parágrafo, mesmo que seja duas frases, assim, ou você exercitar mesmo. Isso aí. E hoje vocês têm um planejamento de viver 100% da literatura. Isso é possível no Brasil, gente? Vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros! Vivi sincero, hashtag vivi sincero. Então, viver de direito autoral, você quer dizer, né? É porque é muito amplo a escrita, né? Você não vive só dos seus livros. Quer dizer, tem muito autor que vive só dos livros brasileiro. Mas é porque, vamos lá, a escrita abrange também palestras, trabalhos extras, você faz textos para sites, colunas pagas. Então não é só da escrita de um livro publicado, é a escrita a sua profissão envolve muita coisa. Então eu acho que isso sim é possível, mas eu acho que é possível num mundo ideal, né, claro, depois de um tempo de carreira. Se você tem 10 livros, Thalita Rebouças, né, tem ali mais de 15 livros publicados, André Bianco tem mais de 15 livros publicados. Essa galera, como está muito mais consagrada, já tem prêmios, já tem palestras aos baldes, esse pessoal sim pode viver de direito autoral, porque você tem ali uma venda contínua de 15 anos, 15 livros e tudo mais. Eu que comecei agora, vamos falar de autores jovens. Eu tenho um livro publicado, eu ganho direitos autorais do meu livro. Só que eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade muito cara. Então, meus contos na Amazon continuam vendendo, já tem 2 anos, mas são os pingados, não é muito dinheiro. Então, não paga realmente as contas, eu tenho que fazer coisas extras. Aí eu trabalho como tradutora e revisora. Já fui editora, já fui do marketing, agora eu estou só como tradutora e revisora. Talvez eu volte pro mercado para pagar a conta porque tá difícil, entendeu?
não é tão fácil viver de direito autoral. Mas eu acho que se correr muito atrás no sentido de procurar linhas da profissão e não só a escrita de um livro, você consegue. O problema é você achar, né, mercado para tudo e oportunidade para tudo. O que tem que pensar é que, mesmo sendo difícil pra caramba, de você, assim, ainda mais a gente que é recente no mercado, que a gente não tem tantos livros publicados, não somos, assim, autores consagrados que até venderam pra fora, né, os livros. A gente tem que ter alternativas por enquanto, mas é bom você pensar que é uma coisa, assim, temporária, que algum dia a gente pode chegar e viver só de livro, porque impossível não é, difícil é, mas impossível... impossível não é, realmente não. E assim, a gente já está acabando aqui o nosso tempo, mas eu queria saber se alguma curiosidade assim, dos bastidores na criação do livro de vocês. Existe algum dos personagens que você coloca algum amigo? Tem algum episódio da sua vida nos seus livros? Ai, que difícil, vamos lá. Uma curiosidade de bastidores. Um livro que eu fui, né, o hashtag fui, é complicado, porque o meu livro é inspirado na minha viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa ali da cidade, do local, que é o que eu vivi, o que eu passei e tudo mais. A Lully, que é a personagem protagonista, não sou eu. Ela, na verdade, ela é até bem diferente de mim. As pessoas falam que a voz dela é parecida com a minha, porque é uma maneira como eu externo para o mundo. Mas o meu interno não tem nada a ver com a Lully, não tem nada. Mas enfim, aí falam que é igual e perguntam, e essas amigas com quem ela morou? O pessoal que ela conheceu na viagem, o carinha que ela conhece, o ex-namorado, enfim. Como é que funciona para o autor? Todo mundo acha que quem escreve está nos personagens de alguma forma. E não é bem assim, senão você diria que o Stephen King é o cara mais louco do mundo. Ele é doente, ele precisa ser internado, então, porque os livros dele são bizarros. Então, assim, eu não tenho muito... Eu me inspirei nas pessoas da viagem, mas eu me inspirei também nos meus amigos daqui do Brasil, para botar nos personagens lá. Então, eu não tenho muito essa coisa de, aquele fulano ali, eu só troquei o nome para não dar problema. Não muito, porque é muita mistura, não tem ninguém específico. Tirando a mãe, acho que a mãe da Lully é minha mãe, não tem nem pra como enganar. Aí eu não contei isso pra ela, né? Eu quero, mãe, leia e você se identifica. Mas com certeza ela achou maravilhoso. Ela achou maravilhoso. Exatamente. Tudo pra ela é fofo. Mas pensa, vai e fala aí que eu vou pensar se tem bastidor legal. Ela falou da mãe, a minha mãe foi realmente uma grande inspiração. E a mãe da Rony, né, a principal do Boston Boys, ela é uma versão assim, bem caricata da minha mãe. Exagerada, né? Porque eu gosto de personagens exagerados. Porque na história, a mãe da Rony vira produtora dos Boston Boys, que estão sabendo esse programa de TV, e eles vão morar com ela. E o que aconteceu comigo foi que a minha mãe, ela tinha um emprego normal, e um dia ela resolveu largar ele e virar produtora de uma banda de meninas. E foi do dia pra noite isso, ela me contou assim, virei produtora. Então isso foi a grande inspiração. Então realmente, a mãe dela é muito a minha mãe. E eu tive uma outra grande inspiração que foi o próprio Felipe Neto, que foi um vídeo que ele fez há 10 mil anos atrás, né? Comecei a escrever, que foi falando do Vida de Garoto, que era aquela série dos Colírios da Capricho. E ele falava de um jeito assim muito engraçado. Ele falava, gente, que programa idiota, que coisa retardada, por que vocês gostam disso, sabe? Então isso também contribuiu para botar na personalidade da Rony, porque a Rony detesta essa banda e ela faz questão de dizer como eles são ridículos e sem graça. Do mesmo jeito assim, sabe, do Felipe Neto. Então foram as minhas grandes inspirações. Meninas, quais são os planos para o futuro agora, para esse ano? Como é que está o planejamento de vocês? Então, eu ainda não posso falar dos projetos novos, mas eu tô... Top Secret. Sim, Top Secret. Mas eu tenho 3 em aberto. Eu tenho 3, uma de fantasia e 2 de romance contemporâneo. E eu ainda não sei qual que vai ser desenvolvido primeiro, porque já estão em aberto, estão sendo escritos. Mas eu vou conversar isso ainda com a minha gente para definir um que a gente vai trabalhar esse ano e provavelmente publicar esse ano. Então ainda não posso contar. Segredo. Mas tem coisa vindo aí. Segura esse forninho, né? Vai sair. E o meu, eu vou lançar esse ano o Boston Boys 3, que vai ser o final da série, vai acabar a trilogia. E eu já comecei a escrever um livro novo também, que eu já estou desenvolvendo e já vou ver se publico também. Boa. E para fechar, quais são as dicas que vocês dão para a galera que está começando agora? Olha, eu costumo falar que principalmente a pessoa tem que se conhecer bem, porque o que eu tenho escutado muito é leitor falando,
vê o glamour do autor, acha que é um glamour todo e fala, eu quero isso pra minha vida. E às vezes a pessoa quer aquilo. Então eu acho assim, primeiro você tem que buscar aquilo que você realmente quer. Você quer ser escritor por quê? Pelo sucesso, para aparecer nas redes sociais da mídia, ou porque você gosta de escrever. Uma vez que você define isso, se é porque você gosta de escrever, é fazer aquilo que realmente está na sua cabeça e que você está apaixonado. Não seguir o mercado. Por exemplo, está na tendência agora, sei lá, vampiro. Não está, mas está na tendência agora vampiro. Vou escrever sobre vampiro porque está vendendo. E aí você meio que não vai conseguir engrenar, ou talvez consiga, não é regra, mas talvez não consiga engrenar porque você não está apaixonado por aquilo que você está fazendo. Então, o primeiro de tudo é se conhecer e saber exatamente o que você quer fazer da vida. Depois disso, você corre atrás. O que eu queria dizer é que é essencial você gostar de ler. Porque é um exercício que você faz para você escrever bem, você tem que ler de tudo. Você não precisa ler só coisas muito complicadas. Você pode ler, por exemplo, se você quer escrever um romance para adolescente, leia um romance de adolescente para você entender a linguagem, para você entender os detalhes, que tipo de abordagem você vai usar. Então, ler é muito importante. E também, assim, estar preparada para muitos altos e baixos e para imprevisibilidade, porque é um mercado bem imprevisível. Você pode começar muito bem, você pode começar muito mal, mas depois ficar tudo muito bem. Sim. Você vai ouvir muito não das editoras, porque isso é uma realidade. A própria J.K. Rowling já ouviu 350 nãos e tá aí, né, linda, plena, riquíssima, né? Milionária. Então é isso, você tem que estar preparada para tudo e manter a cabeça erguida. Se você acreditar assim, no seu potencial, se você escreve bem, que você vai conseguir viver disso um dia, é isso que vai te direcionar. É consequência, né? O que importa é a jornada. Isso sempre fala. Para encontrar vocês nas redes sociais, sua fanpage, seu perfil no Instagram, no Twitter, como é que Perfeito. Todas as minhas redes sociais são Vivi Maurei, junto, né? Vivi Maurei. A página do Facebook só que é Diário Vivi, só que se acha com Vivi Maurei também, pela busca. E eu no Facebook eu tenho minha página de autora, que é Julia Paim, e eu tenho a página do meu livro, que é o Boston Boys, gosto de postar memes e curiosidades e frases, assim, coisinhas engraçadas. E no Instagram e no Twitter eu sou Julia Paim, só que com um P no meio, então é Julia P. Paim. Porque quando eu fui fazer Julia Paim já tinha, então botar um P no meio. Que vacilo. Olha, quero agradecer. Obrigada a você. Pelo bate-papo aqui, queria ficar mais, mas nosso tempo aqui está meio corrido, tá? Eu só queria agradecer também, e eu estava reparando em vocês a importância de outras mulheres atrás, mãe, avó, e eu acho isso lindo, essa representatividade toda. Sim, até escritoras, autoras também, né? Eu acho muito lindo essa coisa de uma mulher inspirar outra, eu só queria falar isso. Sim, tem razão. Obrigada pelo convite. Valeu pela presença. Esse foi o nosso painel literário com Vivi Maurei e Julia Paim.